Por que a Monstera Adansonii tem a folha toda cortadinha? Você sabe? Sabe qual é o babel desses furos? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te apresentar um artigo que explica justamente isso. Eu me chamo André e eu sou um maluco das plantas lá do Instagram. Se você ainda não me segue, depois desse vídeo já corre lá pra me seguir. Eu não sou botânico, não sou biólogo e nem paisagista. Eu sou como você, que começou a ter plantas em casa e foi se apaixonando por esse mundo delas. E como você, mesmo não sendo biólogo nem nada, eu vivo curioso para saber o motivo das coisas. E o motivo normalmente é explicado pela ciência por meio de artigos científicos. E mesmo a gente, pessoa comum, a gente pode muito bem ler e entender pelo menos o basicão de um artigo científico, por que não? Uns meses atrás eu fiz uma enquete lá no perfil do Instagram e vi que quase 75% das pessoas nunca tinha lido, nunca tinha pegado para ler um artigo científico relacionado à planta. Eu fiquei chocado, porque isso mostra, um número grande desse mostra um distanciamento enorme entre a população geral e a ciência, e a academia, e a universidade. Não é 75%? Então hoje eu começo aqui uma série de vídeos muito especial que eu tenho planejado há bastante tempo, onde eu vou apresentar para vocês, em vídeos curtos, eu espero, um artigo científico, de uma maneira bem resumida, bem assim, basicão, indo direto ao que importa pra gente, no nosso cultivo de plantas em casa e tal. E espero que com isso interesse vocês a pegar o artigo que eu vou colocar sempre na descrição do vídeo. Pega o artigo, dá uma lida, não precisa ler tudo, pula aquelas partes mais chatas, mais técnicas. Vai pelo menos no início, a introdução, a conclusão, já vai te dar uma visão de como tudo isso funciona, de como ciência é feita na prática. E eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Eu recomendo muito que você pegue, mesmo que você não seja da área, não seja nada técnico, tenta pelo menos ler a introdução e a conclusão. Já vai te dar uma visão muito boa, você vai entender como é que funciona o artigo, que vai ver que as sessões são bem estruturadas, sempre seguindo uma ordenzinha. Eu acho muito legal que você faça isso depois, tá? E o artigo dessa semana é sobre essa belezura aqui, a Monstera Adansonii, e a autora desse artigo é a Monize Terra Ceresini, e ele tem como título Janelas Abertas, o papel das fenestras, que são esses cortezinhos aqui, o papel das fenestras na incidência de luz nas folhas da Monstera Adansonii. A Monize, nesse artigo, estudou folhas de Monstera Adansonii encontradas no litoral sul de São Paulo, na estação ecológica Jureia Itatins. E ela foi estudar elas justamente para entender qual é o papel desses furos nessas folhas. A área onde ela estudou as Monstera Adansonii é uma área de floresta ombrófila em estágio secundário. Fui tentar entender o que isso aí significa, essas são as palavras que ela usou. A Letícia do Vibra Plant me ajudou nisso e me explicou que floresta ombrófila é uma floresta úmida, uma floresta tropical, com chuva frequente. E em estágio secundário quer dizer que não é mais aquela vegetação original que tinha ali. Sofreu alguma mudança. Ou foi desmatada, ou sofreu queimada, ou então teve alguma espécie invasora ali naquele lugar, tá? É uma coisa comum aqui da Mata Atlântica mesmo. Ah, e uma coisa que a Letícia falou é que essa área é comum de ter árvores de grande porte e folhas largas, tá? É uma coisa característica. Então a Monize foi lá nessa floresta úmida e coletou 10 amostras da Monstera Adansonii. Em cada amostra ela pegou as 3 primeiras folhas maduras da planta embaixo e as 3 últimas folhas que ela conseguiu alcançar com um equipamento lá que ela tinha que ir até 8 metros. Então ela pegou as 3 folhas maduras embaixo e as 3 últimas que tinha lá em cima. E levou para o laboratório lá para analisar. E aí no laboratório ela analisou em cada folha a área total da folha, contou também a área total das fenestras na folha, e aí ela pôde fazer uma razão entre a área total de folha e a área total de buraquinho, o número de fenestras, o número de buraquinhos que tinha em cada folha, e também se não tinha nenhum buraquinho na folha, podia não ter, né? E aí ela pôde comparar esses dados para as folhas embaixo e as folhas de cima. Aí no artigo ela explica direitinho toda a modelagem, todos os cálculos que ela fez. Se você se interessar por matemática ou por essa área, dá uma olhadinha lá. Mas nesse vídeo vamos passar para o que interessa pra gente em Cultivando Planta em Casa.
que é os resultados. A primeira conclusão que ela chegou é que as fenestras podem ser uma adaptação para fazer com que a luz chegue lá de cima até, passe pelas folhas e chegue até as folhas de baixo. Isso porque ela viu que as folhas superiores tinham mais fenestras e uma área maior de fenestra. Então ajudava a luz a passar por elas lá em cima e descer, entendeu? E chegar nas folhas de baixo. Uma outra coisa interessante é que na maioria das plantas que a gente vê por aí, as folhas, a área das folhas dela é maior em lugares de luz mais escassa, para garantir ali que ela vai conseguir captar o máximo de luz que ela puder. Então ela faz uma folha bem larga para pegar o máximo de luz possível. Na Monstera adansoni, a Monize concluiu que era o contrário. As maiores folhas estavam em lugares mais bem iluminados e os lugares mais escuros tinham as menores folhas. Então ela observou que na Monstera as folhas superiores tinham sempre uma área de folha maior e um número de fenestras, um número de furinhos e uma área de furinhos maior do que as folhas inferiores. Por fim, a Monize sugere que talvez as fenestras, esses furinhos, tenham o papel de fazer a folha lá em cima ficar mais leve, porque assim ela ia ser mais fácil de ser sustentada e não derrubada pelo vento. Então ela termina o artigo deixando essa sugestão para um próximo artigo investigar essa ideia. Então é isso, esse foi o artigo da Monize. Ela investigou o papel das fenestras na folha da Monstera adansoni, analisando a questão de luz, e ela pôde concluir que as folhas superiores tinham maior número de fenestras e uma área de fenestras maior, onde ela acredita que isso seja para fazer a luz passar de cima das folhas de cima e incidir nas folhas de baixo. E ela também concluiu que quanto mais iluminado é o lugar que ela está, maior vai ficar a folha e maior vai ser o número de fenestras e a área de fenestras. O que você achou? Você já sabia dessa informação? Conta pra mim. Se você gostou do artigo, depois desse vídeo, dá um clique lá no link que está na descrição e vai ver. Então é isso, esse foi o artigo da Monize. Ela investigou o papel das fenestras na Monstera adansoni. Ela viu que as folhas superiores tinham mais furos e uma área de fenestras maior, que ela acredita ser para fazer a luz passar e incidir nas folhas inferiores. E ela também concluiu que quanto mais bem iluminado é o lugar, maior o tamanho da folha e também maior o número de fenestras e a área das fenestras. Você sabia dessa informação? O que você achou? Fez sentido para você? Conta pra mim. Conta pra mim se você sabia. Tá, esse foi o artigo da Monize, mas agora eu quero fazer um outro parênteses para falar dessa minha Monstera adansoni aqui, tá? E o artigo dela já acabou, o que eu vou falar aqui é conversa com vocês. Por quê? Quando eu comprei essa Monstera adansoni, ela tinha esse pouquinho de folha, essas folhas aqui com um pouquinho de furos. Aí aumentou, ó, 1, 2 furos, depois bem mais. Começou a diminuir, quase nenhum furo, e até que a folha dela ficou menor e sem furo nenhum, que é o que fez aqui, ó. Agora a folhinha dela tá pequenininha, quase nenhum furo. Pelo artigo dela, eu imagino que possa ser falta de luz. Eu devo colocar ela num lugar mais bem iluminado para que a folha dela fique maior, né? Já que ela concluiu que, onde ela analisou lá, as folhas maiores estavam no lugar mais bem iluminados. Então é uma coisa que eu vou experimentar fazer aqui, colocar num lugar com mais luz. Porém, uma coisa que eu fiquei pensando, e como eu falei, não estou afirmando nada, eu estou conversando com vocês, não levem o que eu estou falando agora nessa parte como verdade, porque quem sou eu para falar alguma coisa. Que no artigo da Monize, como eu falei, floresta, ombrófila, estado secundário, não sei o que, são árvores altas, folhas largas, tal. Eu imagino, pensando nesse lugar, que a luz vai vir muito mais assim, ó, daqui de cima caindo, né? Do que do lado, por exemplo, porque deve ter floresta para tudo que é lado. Então deve vir mais de cima quando acha um buraquinho ali na folha e tal. Nesse caso, faz sentido de as folhas de cima não terem as fenestras, os buracos, para que a luz passe e chegue nas de baixo. Porém, aqui em casa é muito diferente disso, porque a luz não vem daqui. Ela vem, essa Monstera adansoni,
ela fica aqui na sala, assim, mais ou menos, nesse ângulo, porque ali tem a janela que dá pra varanda, então a luz vem toda assim, ó. Vem toda nesse ângulo e pega em todas as folhas de uma maneira quase que igual. Porque tá vindo assim, não... essa folha aqui, por exemplo, ser maior ou menor, ou com fenestra ou sem fenestra, não altera em nada nessas de baixo. Porque a luz não está vindo de cima, basicamente, está vindo mais inclinada. Então pode ser, e aqui como eu falei, estou divagando. Pode ser que no ambiente daqui de casa, por causa da inclinação da luz, de repente não faz sentido para ela ter fenestra, né? Porque para que ela está o trabalho de criar um buraquinho ali se não vai afetar em nada nas folhas de baixo? Não sei, estou aqui divagando com vocês. De qualquer maneira, eu vou seguir o artigo dela, que ela falou, vou experimentar colocar no lugar mais iluminado para ver se vai afetar. Mas, se não afetar também, ela eu acho linda desse jeito também, como se tivesse fenestra, com mais ou menos fenestra eu acho linda do mesmo jeito. Então, não importa, mas eu queria trazer para vocês o estudo dela, que ela analisou o papel de realmente por que tem essa fenestra aqui. Conta pra mim o que você achou. Conta pra mim se essa divagação aqui faz sentido, se você tem alguma outra ideia que faça sentido também. Porque eu não sei realmente por que a minha está assim. Não acho que seja falta de adubo, porque eu adubei recentemente e ó, tem até uma mudinha saindo aqui. Então, não acho que seja não. Mas, sabe, sei lá. Conta pra mim o que você achou do vídeo, tá? Dessa proposta de trazer sempre um artigo que seja interessante pra gente, do ponto de vista de cultivo de plantas em casa e tal. E se você gostou desse vídeo, dessa explicação, se fez sentido tudo pra você, se tem alguma dúvida, conta aí, a gente tenta sanar. E se tiver também algum tema que você tenha curiosidade de saber, alguma pergunta e tal, me manda que eu procuro saber em algum artigo e trago para vocês no próximo vídeo, tá? Espero que tenha adicionado alguma coisa na vida de vocês, seja saber isso da Monstera Ansone, seja saber esse negócio de floresta ombrófila, que eu não tinha a mínima ideia, tá? Espero que tenha gostado. Beijo!